a todos. Estamos de volta para mais um episódio de Hashtag Casal Moderno. Não é preciso ao mesmo tempo que eu. Por que não? Fica bem. Ai, não, por favor. As pessoas estão a ver isto e a crinjar comigo. Bolas. Não, mas pronto, estamos de volta para mais um episódio com mais acontecimentos da semana anterior. Portanto, vamos já começar, vamos já abrir. Vamos para as notícias da semana que passou. Eu trouxe uma e desta vez o Pedro trouxe uma também. Portanto, já estamos a evoluir. Agora também trabalho. Só um bocadinho. E pronto, vamos já começar por aí. E a notícia que eu trouxe, que nós até nós tivemos a investigar isto a fundo. Portanto, eu apresentei a notícia ao Pedro momentos antes de virmos para aqui, e tivemos a investigar a fundo. Portanto, temos aqui dados muito interessantes. E a notícia que eu vos trouxe é: o Tribunal Constitucional chumba o referendo sobre o alojamento local em Lisboa. Ou seja, exato, boa, Tribunal Constitucional, bem, como se diz no Twitter, bem. Hashtag Tribunal Constitucional bem. Bem, porque de facto isto certamente incorre em alguma inconstitucionalidade do ponto de vista da liberdade do exercício de qualquer atividade, não é? Que não seja prejudicial diretamente para alguém ou cometa algum crime, não é o caso. E eu fui investigar quem é que propôs este movimento. Então quem é que propôs este movimento, esta proposta de referendo? Quem é que propôs uma coisa tão estapafúrdia como essas? Bom, é um movimento que se chama Movimento Referendo pela Habitação. Já estou a ver de quem é que será. Pronto, eu não consegui descobrir a fundo quem é que é o cabecilha deste movimento de referendo, mas fui ver o que é que eles defendiam, fui ver a proposta deles e basicamente eles queriam que houvesse um referendo a nível nacional para se literalmente proibir o alojamento local em Lisboa. Isto porquê? Porque, de acordo com eles, o preço das casas, principalmente em Lisboa, está estupidamente alto também devido a isso. Mas isto é uma das principais causas, daí quererem proibir, não é? Pronto. Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui perceber, e a propósito desta notícia, veio também a calhar porque tivemos um seguidor, também amigo, que nos propôs que falássemos das casas que estão inabitadas e que poderiam ser usadas para a habitação. E podemos dizer o nome desse seguidor? Não sei, não vou dizer, não lhe perguntei se ele queria que eu dissesse. Então, pronto, um seguidor anónimo. Eu já disse que era amigo. Que conhecemos muito bem. Muito bem. Que vem de um certo sítio que se eu disser Vem da já está a gente Madeira. a perceber. Bolas. Era suposto ser anónimo. Pronto, ele E sugeriu. nasceu noutra ilha. Bolas, agora a gente já sabe quem é. Nós temos vários amigos da Madeira. Não, mas este viveu na Madeira, mas nasceu noutra ilha. Não na Madeira. Vá. Abstém. Não vou dizer qual é que é, senão já é demasiado. Exato, pronto, vamos focar aqui na notícia. O que eu estava a dizer era, pronto, e a propósito disso que ele sugeriu, eu achei esta notícia muito pertinente, porque do mesmo modo que eles acusam o alojamento local, não o nosso amigo, estes tipos de movimentos, acusam o alojamento local de proporcionar que o preço das casas seja elevadíssimo, culpam também o facto de haver muitas casas inabitadas e que deviam se calhar ser forçosamente habitadas, para precisamente baixar o preço das casas. O governo quis fazer, não é? O governo anterior. Sim, exato. Já nem me lembrava. Olha, bom momento para relembrar. Não é o de hoje, mas é um ótimo momento para relembrar. Eu já nem me lembrava disso. Gravíssimo. Pois é. Havemos de voltar a isso. Era o mas arrendamento forçado. Pois foi. Pronto, enfim. E então, como esta questão da habitação parece nunca mais vai acabar, porque parece nunca mais age sobre isto, não é? E então eu fui ver o número de casas inabitadas em 2021 e em 2011 e também em 2013. Ou seja, fui comparar o número de casas inabitadas em Portugal nestas datas e ao mesmo tempo o preço das casas nos mesmos anos. Os dados são do INE e vão estar todos listados na descrição em baixo, portanto eu não estou a inventar dados. E sabes o que é que eu descobri, Pedro? O que é que descobriste, Sofia? Descobri que em 2011 e em 2013 havia mais casas inabitadas, e por inabitadas o INE define como não estão habitadas, mas são passíveis de o ser, ou seja, não são ruínas, não é?
havia mais casas inabitadas do que havia em 2021. Ou seja, em 2021 havia cerca de 720 mil inabitadas e em 2011 cerca de 735 mil. O que acontece? Entre 2011 e 2013 há um aumento ligeiro, ou seja, não é muito relevante do ponto de vista numérico, ou seja, o número de casas inabitadas mantém-se mais ou menos semelhante. Curiosamente, como tu sabes, em 2013 houve uma queda abrupta do preço das casas. Portanto, o que é que isto me levou a concluir? Que se em 2013 e em 2011 o número de casas inabitadas era superior àquele que é hoje em dia, ou seja, nos últimos censos de 2021, o preço das casas não está intimamente ligado com o número de casas vagas, ou pelo menos com este número, certo? Porque o preço na altura devia ser maior. Se estavam mais inabitadas, era a especulação. Exatamente. Eram as pessoas que não punham as casas no mercado. Ou seja, se o argumento é porque há muitas casas inabitadas, o preço é exorbitante, então na altura, principalmente em 2013, devia ser completamente astronómico, devia ser se calhar maior do que é hoje em dia. Exatamente. E Sofia, quais é que eram os preços na altura? Diz-me tu, que eu sei que foste ver. Eu sei que hoje em dia a média nacional vamos em 2.500, à volta disso. É capaz. E nesta altura do pico das casas inabitadas, em 2013, em que, segundo estas lógicas, o preço deveria ser ainda mais exorbitante do que hoje é em dia, o que é que aconteceu? O preço médio em Portugal por metro quadrado chegou abaixo dos 1.000 euros. Em 2013, dizes Sim, tu? foi o ponto mais baixo da crise do mercado imobiliário em Portugal. Ou seja, mais casas inabitadas, mas o preço das casas estava mais barato do que hoje em dia, estupidamente mais barato. Sim. Extraordinariamente mais barato. O que aconteceu? Onde é que estão aí os tipos que vêm defender que as casas inabitadas é que definem os preços astronómicos? Onde é que eles estão? Como é que eles explicam isto? Eles que venham! Pronto, e nós depois fizemos uma pesquisa até mais aprofundada. O Pedro auxiliou-me nesta pesquisa, confesso. Porque à medida que eu ia descobrindo dados novos, ele ia se lembrando de outros dados também, que eram muito, muito relevantes. Por exemplo, o número de empresas no ramo da construção atingiu o seu pico mais ou menos em 2010. E isso aqui corrobora com outro gráfico que temos, que eu depois vou pôr aqui também à frente do ecrã, em que basicamente, na mesma altura, o preço das casas, quanto mais era o número de empresas no ramo da construção, mais baixo era o preço das casas. Sim, e mais estável. E mais estável. Porque não só havia mais empresas a construir, como havia mais licenciamentos a acontecer. Muito mais. Do que a partir de então. Exatamente. Aliás, os licenciamentos antes da crise andavam numa média de 5 a 6 mil por mês. Depois da crise começaram a cair e chegaram ao fundo, novamente em 2013. No mês de outubro de 2013, os novos licenciamentos de fogos habitacionais em Portugal, que antes eram cerca de 5, 6 mil, nessa altura estavam em 500, portanto 10 vezes menos. E os números foram baixos e não ultrapassaram os 2 mil por mês até 2018. Portanto, tivemos uma década inteira de subconstrução. Claro que não se pode construir casas de um dia para o outro. Portanto, é muito difícil o mercado conseguir voltar a ter níveis de construção como tinha antigamente. Se nós queremos voltar a ter preços acessíveis e estáveis ao longo do tempo, é preciso que haja um setor de construção dinâmico. E se nós não temos a capacidade construtiva que tínhamos antigamente e tivemos esta década perdida em termos de construção, é normal que, infelizmente, agora tenhamos uma falta de casas e que não seja possível resolver esse problema de um dia para o outro. Ainda por cima, quando temos hoje em dia, vi há pouco tempo que a população estimada em Portugal em 2023 era a mais alta de sempre. Portanto, nós tivemos um pico de população antes da crise, antes da entrada da Troika em Portugal. Tivemos aqueles anos em que a população já estava, além da imigração jovem, também já estava a diminuir naturalmente. Mas, com a reversão dos fluxos migratórios nos últimos anos, voltámos a ter um crescimento populacional e hoje em dia já somos mais do que éramos nessa altura, mas não há tantas casas disponíveis. Pois é, lá está. É uma questão de oferta e procura, como nós já tínhamos dito no episódio anterior, como tu já dizes há 5 anos ou mais. Desde que comecei a olhar para isto, desde que comecei a olhar para o mercado imobiliário e a investir nele, que percebo o que é que acontece. Mas sabes o que é mais engraçado?
Diga lá. Além de eu ter ido ver o número de casas inabitadas para fazer esta correlação, fui obviamente também ver a quantidade de alojamentos locais é que há em Lisboa, para ver se este tipo de referente se justifica. Ora, espantem-se. Agora vais-me dizer que há 1 milhão de alojamentos locais em Lisboa, não é? Tem de Não. ser. Então tem de Não. ser. Segundo essa gente, tem de haver 1 milhão de alojamentos Essa locais porque gente. estão a roubar as casas às pessoas. Estão a expulsar as velhotas. Então não é o que está a É tu acontecer. expulsar a... A expulsar os velhotes em massa. Então não é o que eles estão a fazer. Não. Não, então. Para a tua grande surpresa, e se calhar para toda a gente que está a ouvir, em 2022 havia cerca de 24 mil alojamentos locais. Portanto, se 735 mil ou 720 mil não fazem esse tipo de... Como é que se diz? Diferença? De diferença, de impacto no preço das casas, o que é que 24 mil alojamentos vão fazer? Então, mas estão a expulsar as velhotas. Vão lá com gorilas à porta e vão desligar a água e a luz para elas fugirem de lá de dentro. Não é? Então é É o graças que eles a... querem fazer passar. Portanto, sabes o que é que eu acho? Concluindo, pronto, foi a primeira notícia que eu trouxe, vamos acabar já agora esta notícia, mas sabes o que é que eu concluo? Que este tipo de movimentos, alguns se calhar são mesmo, como se diz, de Lulu, e acreditam e acreditam mesmo que é isto que vai mudar o preço das casas, mas eu acredito que muitos só estão nisto por ideologia, porque acham que quem é, mais uma vez, capitalista é mau, que quem é senhorio é mau, portanto eles querem também acabar com isso. Pronto, era só a minha última conclusão em relação a este tema. Mais um momento de cérebro gigante da Big esquerda. brain. Eu estou a dizer em português. Eu sei. Isto é um podcast português. Eu sei. Aqui falamos na língua de Camões. E bem, se calhar não falamos tão bem como... Enfim. Ao menos não escrevemos com... Não, mas sabes porque é que não falamos tão bem? Então, Nós fazemos isto depois no dia de trabalho. é verdade. Não é tipo, agora não tenho nada para fazer, Não, fazemos isto e damos ao trabalho porque queremos. E preparamos os podcasts. Isto não é como, sei lá... Como algumas pessoas. Com algumas pessoas que eu não vou referir o nome porque eu não vou dar tipo essa importância, em que dizem, vão para o podcast deles dizer que estão de ressaca, que não gravaram nos últimos 2 dias porque estavam de ressaca, que não preparam assim muito, mas deem-lhes dinheiro. Enfim, já estou devagar. É a caridade. Bom, Pedro, agora a notícia que tu trouxeste é de extremo interesse, na minha opinião. Sim. Eu vou só ler o título, mas deixo-te aprofundar, ok? Porque tu é que a escolheste. Em que, basicamente, agora, na Dinamarca, vai passar a ser obrigatório que a quem receba o subsídio de desemprego ou subsídios sociais, ir prestar serviço comunitário. Se não, deixa de receber. Ou seja, a Dinamarca está a adotar uma nova medida para evitar parasitas, é isso? Ora bem, e eu trouxe essa notícia precisamente porque me interessou muito esta decisão do governo dinamarquês. O governo dinamarquês não é um governo de direita. O governo dinamarquês é um governo de coligação central. A primeira-ministra, aliás, é dos sociais-democratas. Não é uma coisa que os sociais-democratas em Portugal. Os sociais-democratas em Portugal são o dito centro-direita. Lá, os sociais-democratas são efetivamente centro-esquerda. Como seria normal. Só neste país é que as coisas estão ao contrário. E foi um governo de centrão que aprovou esta medida. Nada expectável. Bom, o que é que sucede? A Dinamarca já tem uma tradição de tomar decisões em termos de políticas públicas muito inovadoras e originais. E há muitos países que normalmente veem o que a Dinamarca faz e copiam. Imitam. Sim, copiam. Muitas vezes sem saber todos os motivos pelos quais a Dinamarca adota essas medidas, mas vão copiando. Portanto, a Dinamarca é uma espécie de quem desbrava caminho em termos de engenharia social, no que toca a políticas públicas. E a Dinamarca não é de agora que adotou o sistema em vez do welfare, é como chamamos ao assistencialismo social, ao Estado Social, eles desenvolveram, não sei se foram eles, mas eles é que aplicaram com maior ênfase a noção do workfare. E qual é a diferença do workfare em relação ao welfare? O workfare, como o próprio nome indica para quem sabe inglês, é que work em vez do well implica que as pessoas que estão a receber essas assistências sociais tenham de trabalhar por elas. O que é que implica na prática? Uma pessoa que esteja desempregada, sobretudo desempregados de longa duração, eles creio que se focam sobretudo em quem está há mais tempo desempregado, que não consegue arranjar emprego por
seja qual for o motivo, então tem de estar disposto a prestar serviço comunitário se for convocado para o efeito. Qual é a diferença em relação ao nosso? É que em Portugal, pelo que me lembro, da última vez que eu estive registado no centro de desemprego, ou de emprego, na verdade, o centro de desemprego era... Quando é que estiveste desempregado? Nunca? Foi quando acabei de estudar. Tá. Eu inscrevi-me no centro de emprego, não de desemprego, inscrevi-me no centro de emprego porque era a ideia que eu tinha na altura, que uma pessoa quando está pronta para trabalhar tem que se inscrever no centro de emprego. Não é necessariamente assim, mas foi o que eu fiz. E nessa altura inscrevi-me, e não sei se entanto já alteraram muito isso, mas estive inscrito no centro, mas arranjei logo um emprego, e convocaram-me para uma ação de formação. Parece que, se ainda fizerem isso em Portugal, só obrigam as pessoas a estar presentes em ações de formação. Ações de formação sobre, sei lá, empregabilidade. E acho que têm de provar só que estão à procura de emprego. Sim, exatamente. Se receberem uma proposta e a rejeitarem, tem que ser fundamentada. Bom, é um sistema muito é o mínimo. muito laxista. Portanto, se as pessoas se fizerem um bocadinho de esforço para tentar enganar, passa facilmente. A diferença na Dinamarca é que uma pessoa nessas circunstâncias, não sei se vai ter sempre trabalho a toda a hora para fazer, porque se tiver todos os desempregados a trabalhar, de repente as ruas não podem ser mais limpas do que já estão, não é? Mas numa situação de necessidade e havendo essa procura por trabalho, os desempregados passam a ser convocados para prestar serviço comunitário. E se não fizerem, deixam de receber os subsídios. Pagam os subsídios, ok, não pagam pelo trabalho porque já estão a receber subsídio. Exatamente. Está bem, ok. Eu acho isso uma boa medida, porque até, lá está, quem não quiser meter-se nessa situação, se calhar tem outro tipo de incentivo para... Claro, até porque eu penso que quem está nesta situação em que está a receber um subsídio e tem que trabalhar de qualquer forma, bom, mais vale arranjar um emprego em que vai receber mais do que o subsídio. Claro, porque o subsídio é sempre abaixo do... Claro, não podia ser num caso de cima, senão lá está. Desmotiva certas pessoas de querer... Eu acho que isto é uma ótima medida. É uma boa medida. Para combater certos tipos de parasitismo da segurança social, de pessoas que podem trabalhar, estão capazes. Claro que isto resume-se a pessoas que estejam capazes de trabalhar, não é pessoas que... Não é cada caso, exato. Há pessoas em situações excepcionais que têm um azar ou que nasceram muito limitadas. Também, sim, ou que estiveram 20 anos a trabalhar numa fábrica, como agora estou-me a lembrar especificamente do caso da Tupperware, uma fábrica que, pelo que parece, dependia 100% da casa-mãe, que abriu falência nos Estados Unidos, e por isso as encomendas acabaram. E lá pessoas que trabalhavam há 20, 30 anos na fábrica, a fábrica já é muito antiga, e nesse caso, bom, as pessoas... Claro, aí é um bom exemplo de que pessoas são merecedoras de um subsídio de desemprego. Mas isso fez-me lembrar uma história que eu uma vez vi. Eu já não me lembro como é que se chamava o programa. Era um programa em inglês. Eu não sei se era Rich House, Poor House. Eu não sei, era uma coisa assim. Mas em que eles basicamente mostravam como é que era a vida de uma família pobre e depois como é que era a vida de uma família classe média alta, barra rica, e depois eles trocavam de vidas tipo, durante uma semana ou assim uma coisa. E eu lembro perfeitamente de ver um caso que me chocou, porque era um casal jovens, se calhar até mais novos que nós, de 20 e poucos. Ambos viviam de subsídios. Nenhum trabalhava. Mas não havia motivo aparente nenhum para não trabalharem. Tinham uma casa dada pelo Estado, tinham subsídios para sustentarem. Claro que aquilo era sempre muito apertado, obviamente, mas eles optavam por isso em vez de ir trabalhar. E eu fiquei trabalhar assim, cansa? Depois cansa. Eu acho que isto é um sistema extremamente injusto. Um sistema que dá às pessoas sem exigir nada em troca. Quando as pessoas podem. É que eu percebo que pode haver casos em que as pessoas não podem trabalhar por algum motivo. Tem uma doença incapacitante. Claro. Mas um caso, não é, ou seja, a exceção não é a regra. Exatamente. Mas depois vemos estes casos de pessoas que abusam do sistema. Exatamente. Porque o sistema permite. Que são pessoas que podiam perfeitamente, têm 2 braços, 2 pernas, as costas não estão todas curvadas. São capazes de fazer pela sociedade. Nem que fosse, como agora querem fazer na Dinamarca, e já faziam certa medida há algum tempo, de estás apto para trabalhar, então vais fazer serviço comunitário, porque toda a gente fica melhor quando se faz certo tipo de trabalho que nem que sirva só para embelezar a terra. Claro. Limpar a rua, remover grafites, podar as sebes, as árvores, fazer até trabalho no campo, porque não? Agora, exemplos como esse. Era um exemplo britânico, não era? Eram. Infelizmente é onde chegam imensos casos. Acho que o sistema britânico é particularmente permeável a fraude dessa natureza. Mas
eles estavam na televisão, ou seja, se era fraude, foram apanhados em 4K. Olha, fraude imoral. Fraude moral, mas não ilegal. Portanto, se calhar não estavam a ir contra a lei. Que ainda é pior. Lá está, um sistema muito permissivo a todo tipo de abusos. Mas o ideal seria termos um sistema que protegesse, sim, quem merece, mas que não deixasse que as pessoas incapazes de trabalhar pudessem viver à conta dos outros. Porque uma coisa é uma pessoa estar na situação e vive da família. A família decide como é que há de suportar as pessoas que fazem parte dela. Outra coisa é obrigar as pessoas de fora, Claro. querendo elas ou não, a sustentar uma pessoa que não quer trabalhar Só simplesmente porque não quer. simplesmente porque não quer. Eu acho que essa é a chave. Simplesmente porque não quer. Simplesmente porque Porque não quer. acha que não merece, ou seja, que a vida lhe deve muito mais. A vida deve-lhe tudo e a pessoa não deve nada à vida. Ao mundo. Exatamente. Portanto, acho que isto é um exemplo que devíamos pegar da Dinamarca, que é uma coisa que ouço ao longo de muitos anos, tanto à esquerda como à direita, que a Dinamarca é que faz isto bem, é que faz isto mal. Aliás, eu raramente ouço dizer que a Dinamarca faz mal. Não, é sempre exemplos de e se fizéssemos como na Dinamarca. Já há muitos anos, não é de agora. E devo acrescentar que essa notícia que eu trouxe, a diferença, ou melhor, aquilo que representa uma maior diferença em relação à regra que vigorava antes de 2025, que isto entrou em vigor no início do ano, era que agora vai haver um controle maior sobre os beneficiários de apoios sociais estrangeiros. Pois. Governo de centro, com sociais-democratas. Portanto, Bem, então eu sou extrema-direita. Aqui Deve- para a nossa é- esquerda isso é extrema-direita. extremíssima direita, quase nazi-fascistas. Não, na verdade é a senhora Mette Frederiksen, Uhum. primeira-ministra de centro-esquerda, que está à frente de um governo que promove estas alterações. Muito bem. Folgo em saber. Estou informada. Bom, vamos então passar à próxima rúbrica, que é Memória de Elefante. Ok, na Memória de Elefante de hoje, ou Acontecimentos Esquecidos, tem o nome que eu quiser, eu trouxe-te... O que é que me trouxeste, Sofia? O que é que eu te trouxe, Pedro? Trouxe uma coisa que eu acho, sinceramente, ninguém se lembra, porque nunca ninguém fala disto quando se fala do tema, que eu passo já a explicar, que é a questão dos referendos que houve sobre o aborto em Portugal. Como sabes, houve um em 98 e houve um em 2007. Ui, foste ao baú. Fui ao baú, 98, melhor casta, tenho a dizer. Tendo a discordar. E uma coisa que nunca ninguém fala, porque as pessoas estão sempre a dizer, porque ganhou o referendo, ganhou o sim. Eu até me lembro bem do dia em que se ganhou. Eu era muito nova, mas eu lembro-me perfeitamente porque falou-se isso na escola, os meus pais falavam disso. Toda a gente diz, o sim ganhou, o sim ganhou. Na verdade não ganhou nem o sim nem o não, porque ambos os referendos não foram vinculativos. Isto porque a taxa de abstenção era superior a 50%. No primeiro caso, em 98, era quase 70%. Era um abuso de abstenção. E na segunda era quase 60%. Ou seja, também não era muito melhor. Mas ainda assim, ambos não foram vinculativos. O que aconteceu? A lei prevê que, quando isto acontece, nos referendos não serem vinculativos, depois é votado na Assembleia da República, que em bom rigor representa o povo, mesmo de forma representativa e não direta. E passou, em 2007. Agora, quando eu fui ver isto, eu perguntei-me, porquê é que então em 98 não fizeram isso? Porquê é que achas que não fizeram isso em 98? Porque não era fixe. Não era fixe em que sentido? Se até o Guterres era contra a despenalização do aborto. A vida dá muitas voltas, não é? Entretanto, Guterres foi-se embora. Em 9 anos? Guterres foi-se embora, foi para, na altura, a Acnur. Uhum. Hoje em dia já é top boy, já está no cimo das Nações Unidas como secretário-geral. Mas na altura ele já tinha ido, não sei se foi logo, mas foi para a Acnur, depois de se demitir em 2001, por causa dos resultados das eleições autárquicas, não lhe correram bem. Então ele disse que queria evitar, daquelas grandes citações da política portuguesa, queria evitar o pântano político. O pântano político? Político. Ai, eu adorei, vou usar isso. Então demitiu-se, tivemos eleições no início de 2002 e depois ganhou o PSD. Ok. Que em 98 não se votou na Assembleia se a lei o previa. Ou seja, o referendo não foi vinculativo. Eles tinham tido a opção de votar o não na Assembleia.
Porquê que achas que não fizeram em 98, dado que fizeram em 2007? Sinceramente, não sei. Achas que não havia condições políticas para isso? Eu acho que havia todo tipo de condições políticas. Se está previsto que quando um referendo não é vinculativo... Certo, não. O que eu quero dizer é, qual era a composição da Assembleia nessa data? Era favorável ou não? Talvez não. Eu sei que o PS tinha maioria. Absoluta? Sim. O PS tinha maioria absoluta, porque tiveram essa maioria absoluta nas eleições em 95. O PS? Sim, Ok. liderado por António Guterres. Que o próprio era contra a despenalização, mas se calhar o resto do partido não era. Pelo que estivemos a ver, aquilo pode ter sido um jogo de bastidores e à última hora o Primeiro-Ministro e o Presidente da República decidiram que afinal iam ser contra, publicamente. De facto, algo se deve ter passado para eles não sentirem confiança suficiente nas suas bancadas para não permitirem que o não passasse via Assembleia da República. Se calhar a posição deles era minoritária. Pronto, e eu acho que isto mostra várias coisas. Acho que isto é um argumento muito usado a favor do aborto erradamente, porque para já nem metade das pessoas votaram. Claro que podemos entrar em detalhes sobre a abstenção e a vontade das pessoas exercerem a democracia, isso é outro debate, mas eu acho que isto é extremamente relevante do ponto de vista de isto é de tal modo, de tal ordem importante que mereceu 2 referendos, ainda assim não foi suficiente, contudo, eles baseiam-se nesse argumento que para mim é fraco, dado o facto de não ter sido nenhum vinculativo. Sim, até porque parece uma coisa de oportunismo, porque tu tens um Claro. referendo em 98 e 9 anos depois tens outro porque o resultado não foi aquilo que se queria. Quer dizer, isto é desvirtuar o resultado do Pois, primeiro. eles podem argumentar que foi por, de facto, o primeiro não ter sido vinculativo. Mas o segundo também Mas não o segundo foi. também não. Está bem, mas eles depois acabaram por passar em Assembleia. Eu também acho que possa ter sido precisamente porque o resultado não os agradou. Até porque parece-me um referendo em menos de 10 anos sobre a mesma matéria, parece muito curto. É a mesma coisa que alterar a Constituição. Tu não vais mudar a Constituição, lá está, de 9 em 9 anos. É de extrema... Há quem queira fazer, mas Olha, isso é outro debate. mais 1 ou 2 programas sobre isso. Não, em relação ao... Depois já vamos falar mais à frente sobre... Sim, vamos falar mais à frente sobre efetivamente a questão do aborto, porque Alerta está na spoiler. berra, está na berra esta semana e é um tema que nos é bastante presente, dado os nossos valores, dada a nossa crença e dada a ciência, na verdade. Mas pronto, já lá vamos. Oh não, esta palavra proibida. Bom, Só se pode invocar a ciência quando é a favor de certas visões. Quando é a favor de outras, já não se pode. Ainda não aprendeste. não dei suficientemente na FCSH. Bom, eu acho que já andámos o suficiente. Está bem. Até tinha andado mais, eu gostei. Eu também tinha andado mais, eu também gostei. Sim. Mas na nossa altura não era tão mau. Quer dizer, quando eu me fui embora já começava a ficar mesmo mau. Não, aquilo sempre foi mau. Mau a esse nível. Não mau em termos de ambiente geral e de pessoas que lá conheci. Não, era tranquilo porque as pessoas na verdade ninguém nos confrontava. Era Sim. tudo muito Tudo cobarde. muito frouxo para poder fazer confrontos diretos. Mas pronto, já estamos a divagar. Bom, vamos passar à próxima rúbrica, que é os duplos padrões. Pim, pim, pim. Também conhecido por double standards. Péssimo. Só que o Pedro não me deixa Eu falar veto. inglês. O Pedro veta. Eu veto essa designação. Olha, eu trouxe aqui para os duplos padrões algo que é recorrente na esquerda, absolutamente recorrente, que é o facto de poderem, de uma forma, ou seja, do ponto de vista do oprimido, poderem referir a cor ou a etnia do mesmo, mas do ponto de vista do opressor, só o fazem se for branco. E então, eu trouxe para este tema um artigo de opinião, muito especificamente, que foi de Fernanda Câncio. Eu nem sei quem é, sinceramente, eu não sei quem é. Eu só sei que foi namorada do Sócrates. Estás a fazer essa cara? Foi o 6º ou 7º homem mais sexy de Portugal em 2006 a 2007. Eu não estou a gozar. Isto foi votado Eu pela sei, revista eu já não sei nem quê. lembrava. Maria ou Caras ou Ai, Nova bem. Gente, ou não sei. Uma Ai, dessas. bem. 6º ou Ok. 7º. Bom, Um homem sensual. independentemente de que ela namorou, esta é a minha opinião, que eu vou agora falar sobre a opinião dela,
tem nada a ver com isso. Não quero mesmo saber. Mas ela Não escreveu... vamos falar sobre o seu gosto em homens? Não. Nós não somos a passadeira vermelha. A propósito, estarão também a par, que também é uma notícia, portanto podemos incluir meio aqui, a propósito supostamente do relatório no Reino Unido, em que revelava que a maior parte das violações no Reino Unido entre 2013 e 2013, se não estou em erro, foram praticamente cometidas por gangues de origem paquistanesa, mesmo que já sejam cidadãos, enfim, ingleses, de origem paquistanesa. E que isto gerou muita polémica porque acusaram o primeiro-ministro inglês de ter escondido este relatório, os dados deste relatório, quando ele era Director of Prosecution. Era procurador. Exato, o equivalente ao nosso procurador. Sim. Pronto, e esta senhora Fernanda Câncio escreveu um artigo de opinião que se chama, que tem o seguinte título: Musk e os violadores das meninas brancas. Isto promete. Ou seja, eu quero mesmo começar pelo título. Ou seja, eu tenho imenso para aprofundar sobre isto porque eu fui mesmo ver a fundo este artigo. Mas eu quero mesmo começar por falar do título, que eu acho que é de uma ousadia desrespeitosa tal. É quase a desvalorizar o facto de elas terem sido violadas por serem brancas. É isto que me faz transparecer. Mas é isso mesmo. Esta esquerda nojenta woke é isso que faz. Pronto. Mas caso restassem dúvidas, basta ler o artigo, para quem quiser ler. Em que ela, por um lado, admite que há um relatório de 2014 que de facto verifica que a maior parte das violações eram cometidas por homens. Naturalmente, a maior parte das violações são homens, quase nem se fala das mulheres porque são irrisórias, mas não por isso menos relevantes. Ao mesmo tempo que diz isso, depois cita outro artigo de 2020, outro estudo de 2020. Não são meros artigos de opinião, são estudos sérios levados a cabo por autoridades competentes. Está bem, sim. E académicos. Sim, mas ao mesmo tempo tem muitas falhas. Porque um dos estudos que ela se baseia, que é de 2020, que é supostamente feito pelo Ministério do Interior, equivalente ao nosso Ministério do Interior do Reino Unido, em que supostamente ela diz no artigo dela de opinião que esse estudo conclui que a maior parte dos offenders são, na verdade, homens brancos com idade inferior aos 30 anos e que a sobre-representação asiática, na verdade, não é bem assim. E eu, está bem. Ok, não sei, pode perfeitamente ser, mas eu fui ver a fundo esse estudo que ela cita, de 2020, e não é nada disso que o estudo diz. Choque. Uma pessoa destas a deturpar as palavras de outrem. O estudo diz que a maior parte, ou uma amostra grande, de facto eram homens brancos, e que havia uma sobre-representação da comunidade asiática nessa parte dos violadores. Contudo, um parágrafo à frente diz que estas evidence, estas provas não são necessariamente conclusivas. O próprio estudo existe, que as provas não são necessariamente conclusivas porque o tamanho da amostra era muito reduzido para se poder concluir. Ainda bem que não temos dezenas de milhares de violadores. Sim, claro. Ainda bem que são poucos, que a amostra é reduzida. Não, o que eu quero dizer com isto é, se por um lado as amostras são muito pequenas e por isso inconclusivas, e ainda assim há uma sobre-representação asiática... Eu não acho que são assim tão inconclusivas. Então? Porque a amostra é o que é. Os crimes são os que são, pelo menos os reportados. Porquê é que não há de ser conclusivo? Se aquilo é o universo de pessoas que cometem este tipo de crime, seja qual for a composição demográfica desse lote de criminosos, nomeadamente violadores, claro que é representativo e conclusivo. Pois, tu até podes argumentar isso. O que eu queria aqui... Eu acho que o Ministério do Interior só disse que não era, precisamente para não ser acusado é isso que eu ia dizer. De xenofobia, racismo, islamofobia. Era mesmo aí que eu queria chegar. Ou seja, no mesmo parágrafo em que eles alegam que a maior parte dos violadores afinal são homens brancos e que há muitos violadores também de origem asiática, mas que eles estão sobre-representados porque a amostra não é de fiar. Então se a amostra não é de fiar para eles, também não é para os de cima. Não, eu acho que isso diz tudo, porque eu acho que infelizmente é normal que num país de maioria branca
que os criminosos sejam, na sua maioria também, brancos. Mas, se as minorias estão sobre-representadas, Numa pequena amostra, seja qual for o tamanho da amostra, se as Sim. minorias, ou se um tipo de minoria está sobre-representado, não é de considerar isso relevante. É normal Pronto. que a maioria sejam brancos, porque é no Reino Unido. Ainda são maioria branca. Agora, estar a dizer que é inconclusivo porque são pois poucos é, ou porque estão sobre-representados, não, então é o que é. E isso é preciso olhar para os dados e interpretá-los de forma útil e eficiente. claro. E sem medo de ser mal interpretado. E até te posso dizer que quando se fala da atuação das forças de segurança, quando as forças de segurança em certos tipos de ações vão e têm como alvo uma comunidade específica, que tem uma origem religiosa, étnica, seja o que for. Eu diria que isto é uma utilização eficiente dos recursos. Porquê? Se as polícias têm acesso a dados que lhes dizem que a maior parte dos criminosos que cometem um determinado tipo de crimes são oriundos de uma certa comunidade, faz todo o sentido a polícia ir monitorizar mais essa comunidade para ver se apanha, eventualmente, os criminosos que, de acordo com os dados, muito mais provavelmente estão no meio dessa comunidade. E isso vai exatamente ao encontro daquilo que eu queria dizer para finalizar esta parte da hipocrisia dos duplos padrões, que por um lado podem dizer a etnia e por outro não, que neste mesmo artigo desta senhora, ela cita um fulano qualquer que diz: o perigo é focarem-se no estudo, ou seja, no perfil destes violadores. Ela está a dizer que isto é que é o perigo. E eu penso, não, é essencial traçar um perfil daqueles que são os criminosos, Claro. para se poder agir na prevenção. Naturalmente. Portanto, isto não é racismo. Exatamente, e com o desenrolar do tempo, se uma certa comunidade é repetidamente alvejada pelas forças de segurança, mas suponhamos que, afinal, os dados estavam errados e aquela comunidade estava sobre-representada em relação à realidade, não em relação à amostra, mas sim em relação à realidade. Por acaso houve um excesso de pessoas a cometer aquele crime naquela comunidade. Com o passar do tempo, a polícia percebe e deixa de alvejar a comunidade, que é o normal. A polícia, como quer fazer o seu trabalho e quer fazê-lo bem e tem de o fazer de forma eficiente porque tem falta de recursos, como isto não é só a polícia, mas agora estamos a falar da polícia, quer fazer o seu trabalho de forma eficiente e quer ver se apanha os criminosos onde é mais provável eles estejam. Se com o passar do tempo pensam, afinal, eles não estão onde nós pensavam que eles estavam, essas comunidades passam a ser deixadas em paz. Exato. Vamos agora então passar à penúltima rubrica do dia de hoje, que é Vamos ao fundo. Bom, então e vamos ao fundo ao quê, Pedro? A propósito daquilo que estávamos a falar há bocado do referendo do aborto, dos referendos, na verdade, e da lei da IVG. Que forma tão É um simpática é um eufemismo. e eufemística de dizer homicídio. Eu queria mesmo aprofundar um bocadinho a questão do aborto em si, porque eu acho que há imensas coisas que... Eu já conheço todos os argumentos que existem a favor e contra o aborto, só que há pelo menos 2 contra o aborto que eu nunca vejo a ser defendidos, que eu agora quero elencar. Quero aproveitar este espaço para falar sobre isso. Vamos lá fazer serviço público então. O aborto, porque tu não vês a pessoa no seu formato humano, não vês ainda como pessoa, vês ainda num estágio da vida muito primário, aliás, nem vês quando ocorre o aborto, ou seja, porque as pessoas nem sequer imaginam, não estão com a capacidade de abstração para imaginar o que é aquele feto a ser morto. Eu acho que isso facilita muito a que as pessoas sejam a favor do aborto, porque não é algo que se veja com os olhos a olho nu. Ou seja, se tu vires uma criança, um recém-nascido a ser assassinado, é traumático, é escandaloso, 100% de acordo. Agora, se tu abortas um feto às 10 semanas, tu não estás a ver. Porque é que isso te afeta? Diz o povo, olhos que não veem, coração que não sente. Exatamente, eu também acho isso. Eu acho que isso ajuda muito. Não quer dizer que passe as coisas a ser bem feitas porque não se vêem, mas se o coração não sente, é mais fácil. É mais Para fácil, quem não tem muito essa mais fácil. capacidade de compreensão, claro que é mais fácil.
Pronto, e o outro argumento que eu costumo usar e que também não vejo a ser assim tão usado, acho que só vi uma pessoa a usar, que é a autorresponsabilidade que as pessoas têm. Porque os dados dizem-nos que, eu odeio dizer isto, os dados dizem-nos, porque eu não tenho aqui diretamente, mas eu depois meto na descrição, que a maior parte dos abortos em Portugal e no mundo, na verdade, são feitos por decisão própria da mulher. Não é porque foi violada, não é porque tem alguma, não digo doença, mas algum risco associado, é maioritariamente porque querem. E eu penso, nós todos sabemos, ou seja, eu até te posso dar um exemplo. Quando eu andava na escola, quando se falava disto, das relações sexuais, da educação sexual, eles focavam sempre imenso nas doenças sexualmente transmissíveis, que certamente têm a sua importância, as pessoas têm de se proteger, tudo bem. Mas nunca se focavam na importância que é a geração de uma vida. Estás a gerar uma vida quando te arriscas a gerá-la. Portanto, para mim é só porque não dá jeito, tolerância zero. Tolerância zero. Agora, há casos excepcionais que a própria Igreja prevê, que eu não consigo censurar com nenhuma leveza, porque é muito mais complexo do que apenas não quero este filho, não me apetece. Aí são histórias completamente diferentes. Eu estou a focar-me nas pessoas que não têm responsabilidade absolutamente nenhuma e acham que, dada a sua responsabilidade, têm o direito de tirar a vida a quem nem sequer tem hipótese de defender de forma nenhuma. É que de forma nenhuma. Portanto, dentro da barriga, podem não ter o formato humano, mas digam-me uma pessoa que não tenha passado pelo mesmo estágio da vida para estar aqui hoje em dia a defender o aborto. As pessoas só passam a existir no momento em que nascem, para estas pessoas. ou quando... Podes definir um momento arbitrário qualquer. É quando o coração começa a bater? É quando os pulmões Mas começam a tu sabias funcionar? que às 10 semanas, que é a lei que temos atualmente, o coração já está, a parte nuclear do coração já está formada. E às 12 já consegues ouvir o batimento cardíaco. Mas se não ouvires, pronto, já podes matar à vontade, não é? Estes eram os meus argumentos menos frequentemente usados em relação contra o aborto. E porquê é que estamos a falar do aborto? Como eu disse no início, tem a ver com esta história toda do aborto, porque esta semana na Assembleia foi discutida uma data de projetos de lei, uns à direita do CDS e outros à esquerda, para alargar o prazo para 14 semanas. Porque é que não fazem só às 250? É porque ainda há outro argumento, Pedro, que agora é que me estou a lembrar, que é, eles tanto alegam que não há consenso sobre quando é que começa a vida, então, qualquer que seja a data que definem para para prosseguir com o aborto, estão a incorrer no risco então de estar a matar uma vida. Percebes o que eu quero dizer? Estão sempre. Certo, mas na lógica deles, ou seja, se não há consenso na origem da vida, que é na concepção, mas há médicos mais ou menos honestos. Só pode ser na concepção, porque é o único momento de charneira que tens. Rigoroso. Todos os outros é conforme por isso é que a opinião. Por isso é que o Miguel Milhão celebra a data da sua concepção. Não é? Acho que só não se celebra mais porque é sempre um bocado chato perguntar aos pais quando é que as pessoas foram concebidas. Não. Por isso é que não se celebra a data da concepção. Até porque às vezes não se sabe. Por isso é que se celebra a data que se sabe com toda a certeza que a pessoa estava cá fora, que foi o dia do nascimento. Mas pronto, se é assim tão arbitrário decidir às 8 semanas, às 10 semanas, às 14, porque é quando alguém decide, então, segundo a lógica deles, eles estão sempre a incorrer no risco de estar a matar alguém injustamente. Mas é exatamente o que fazem. Pronto. E o que acontece? Além desta proposta de alargamento às 14 semanas, foi também proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE, claro, Tinha que ser. a eliminação do direito à objeção de consciência. Isto, para mim, é escandaloso. Era o que faltava. Obrigar os médicos a matar. Obrigar os médicos a abortar contra as suas convicções. Isto é um direito constitucionalmente protegido. Também o da vida devia ser. E os abortos são contra esse direito. Olha, o juramento de Hipócrates, que é o juramento pelo qual os médicos se acabam a formatura, dizia antigamente que era, eles prometiam ou juravam proteger e preservar a vida humana desde a sua concepção. Que é o seu início. Entretanto, isso já foi eliminado do juramento de Hipócrates. Pois, já não era nada século XXI. Mas, não só isso já foi eliminado, como eles queriam, graças a Deus foi chumbado, queriam eliminar o direito à objeção de consciência. Bom, então, obrigar as pessoas a matar contra a sua vontade, além de estarem a cometer um crime contra a natureza, que é tirar uma vida
inocente, Exatamente. ainda têm que ser obrigados a fazê-lo. Deviam ter arranjado um que Eles também queriam acabar com o período de reflexão. Ou seja, as mulheres tipo, quer abortar, então venha cá. Sim, venha cá, temos abortos 24 horas, Express, Correio Azul. Pá, onde é que este país chegou? Olha, não sei, eu só sei que fiquei de tal forma escandalizada com estas propostas que... esta esquerda já não tem mesmo nada para dar. Não, só tem tudo para tirar. Porque ainda vá lá que hoje em dia não vivemos muito mal e parece que eles estão focados em tirar tudo aquilo que temos de bom. Que são, neste caso, um direito, uma liberdade, uma garantia, que é de sermos protegidos pelo Estado desde o momento em que somos pessoas. Exatamente. E eu odeio aquele argumento de mas ele vai ter uma vida horrível, não sei o quê. Vocês, tipo as pessoas, ninguém tem o direito de definir isso pela própria pessoa. Exatamente. Ou seja, ninguém tem o direito de definir por mim se eu vou ter uma vida boa ou má. Quem é que são estas pessoas? Ninguém. Quem é que são estas pessoas para condenar um indivíduo Nem há nascença, antes de nascer? Não, aquele vai ser um desgraçado, portanto nem sequer deve ter o direito a viver. Porque está a retirar um direito que devia ser de todos. E claro que podemos falar não é só dos que nasceram, ou dos que já fizeram 14 semanas de gestação. É de todos, desde o momento em que são concebidos. Ou devia ser. E claro que podemos falar da segurança e da qualidade dos orfanatos. Isso também certamente tem o seu peso, na medida em que as crianças também têm de ter sítio para onde ir. Isso é todo outro problema, porque é todo outro problema. Em Portugal há imensas famílias que querem adotar e por causa da porcaria de sistemas burocráticos que nós temos, nesse caso deviam ser muito mais agilizados. Há famílias que querem adotar um miúdo que tem 6 meses e ele só vai ter o ok para sair do orfanato e ir viver com a família de acolhimento quando tiver 5 ou 6 anos. Como é que é possível? Pois é. E depois passam não venham falar de problemas de que vão para os orfanatos e não sei o quê, que depois não tem quem queira ficar com as pessoas. Há pessoas que estão dispostas a aceitar crianças que não têm um lar. Pois há, mas por causa da porcaria do sistema burocrático que nós temos, essas pessoas não conseguem, nos anos mais importantes da formação da criança, conseguir tê-la no lar. E depois admiram-se que os orfanatos continuam cheios e não há lugar para mais ninguém, e uma forma de facilitar o trabalho dos orfanatos é cortar logo os ditos nascimentos indesejados pela raiz. Pronto, e o que acontece? O sistema é de tal forma burocrático, e eu percebo que, pronto, estamos a falar de crianças, não se pode dar a qualquer pessoa, mas tem de haver forma de agilizar. Eu tenho de estudar mais aprofundadamente esse tema para também poder sugerir alguma melhoria, não é? Porque eu não estou dentro do sistema, não sei exatamente como é que é, mas a verdade é que depois as crianças é que sofrem com isso. Porque depois elas crescem e depois mais dificilmente são adotadas, como estavas a dizer. Claro, é que isto é um sistema que corre mal e funciona mal desde o início. E como é que estamos com isto há não sei quantos anos e não se faz uma reforma a fundo de como é que estas coisas funcionam? Acho que devia ser uma prioridade da nova direita. Então, mas como é que tu achas que a nova direita, por exemplo, uma vez que é o nosso partido, como é que achas que poderia abordar este tema? O que a nova direita podia fazer, e que certamente fará parte de um programa futuro, é de rever a fundo como é que funciona o sistema das famílias de acolhimento e de adoções, para que deixemos de ter tanta gente em Portugal a passar pela dificuldade acrescida na infância, que é crescer numa casa de acolhimento. Pois é. Nós queremos que isso deixe de ser... Felizmente não é uma coisa generalizada. Mas nós queremos que os casos que existem, que não se prolonguem, durem anos até ser resolvidos, e que as crianças possam, em tempo útil, juntar-se à família de acolhimento. E ter uma infância. Que é ridículo isto se continuar a ser ignorado há tanto tempo pelos governos que temos tido. Portanto, parece que é preciso mandar um murro na mesa para que isto mude, mas ninguém quer dar o tal murro na mesa. Bom, lá terá que ser a nova direita. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Inshallah. Que de facto não está na ordem do dia da arena governativa atual, mas sem dúvida, em todas as medidas que se pode tomar, as crianças acabam por ser as que sofrem mais, porque ainda por cima não têm margem de manobra. Por isso é que eu nunca gostei de ser criança. Eu odiava, não podia decidir uma dia, era uma seca. Não és um cidadão por inteiro.
Exato, e o pior é que eu tinha consciência. Não podes sair só, não podes comprar bebidas alcoólicas, não podes votar, não podes conduzir. Não é isso. O que eu não gostava mesmo. Não podes ser Presidente da República se tiveres menos de 35 anos. Então isso também não pode ser agora. Pois é verdade, olha, Nem também tu. não somos cidadãos de plenos direitos. Não, ainda não somos. Ainda falta. Ahm, Cada vez falta menos, infelizmente. O cabelo já começa a ir para trás, isto é horrível. alguém vai chegar aos 30. Não sei quem. Não sou eu. Eu espero que chegues aos 30. Eu também. Calma, atenção. Não, ou seja, este ano alguém vai fazer Não, 30 anos espero e que não te sou juntes eu. ao clube dos 27. Ai, que horror, Pedro. Bate na madeira. Não, Bate no madeira. chão. O chão é de madeira. Mas pronto, isso até tem piada a dizeres, porque encaixa-se perfeitamente na próxima e última rubrica do episódio 2, que é... Momentos em que potencialmente podias não ter chegado aos 30. Não, a rubrica não tem esse nome. A rubrica é acontecimentos pessoais, ou seja, episódios pelos quais passámos, Nosso juntos ou chamado não. momento de descompressão. Exatamente, momentos de conversão. Eu sei a minha própria rubrica, eu juro. Que é, hoje é um bocadinho, é um episódio mais meu, mas tu já existias no plano. Foi também em 2015. E atenção, é uma história emocionante. Isto podia dar filme. Eu vou reivindicar direitos de autor. Se alguém me roubar esta ideia de filme, que a minha irmã já quer escrever a argumentação, portanto, ninguém rouba. Arranjamos uma assistente de produção que nós conhecemos. A melhor deste país, Acho que até devia ser a melhor de Via Láctea. ela provavelmente é. Sim. Nunca vi ninguém tão bom como ela. Nem estou a gozar. Mas pronto. O episódio que vos vou contar, pessoal, que aconteceu, foi também em 2015. Foi no mesmo ano em que eu conheci o Pedro. Foi 2 meses para aí. Depois conheceu um mês e meio. Mês e meio. Por acaso eu lembro-me do dia. Foi 17 de outubro de 2015. Eu tinha 17 anos. Portanto, façam lá as contas. Quantos é que eu tenho agora? Porque eu não vou dizer. Esse episódio, eu tinha 17 anos, como já disse. E eu andava nos escoteiros. Nos escoteiros. Ok? Se não sabem a diferença, vão investigar. Portanto, nos errados. Eu Sim. gostava muito dos escoteiros. E há todos os anos um evento mundial, não é nacional, é mesmo mundial, nos escoteiros e nos escoteiros, ou seja, em todos, que se chama JJI, em que tu basicamente fazes uma atividade com o teu próprio grupo. Às vezes até eu contava no grupo de escoteiros em Lamego, íamos para outro sítio, já nem lembro qual era o sítio, mas íamos ter com outros grupos, era muito giro, e em que tu falas via rádio, via chat, não sei o quê, com escoteiros de todo o mundo. Via chat? Havia tipo chat. Como Era assim? muito giro. Tipo, andavam com telefones e faziam chats entre... Não, havia computadores, havia tipo computadores e não sei o quê. Mas pronto, este Teria mais piada se fosse tipo sinais de fumos. Comunicarem por sinais de fumos ou mas por comunicávamos com o palmas. alfabeto fonético. Ok. O código Morse eu nunca aprendi, mas o alfabeto fonético ainda sei até hoje. Alfabeto, Charlie, Delta, tudo. Não vou... Calma, não, continua. É com a Foxtrot. Não, vá, deixa eu acabar a história. Não, deixa eu acabar a história. Mas este JJI foi diferente em 2015, porque já estava com este novo grupo e que nós fomos para a Peninha, em Sintra, que é um santuário muito antigo. Já nem me lembro de que século, se calhar 18. Antiquíssimo. E isto foi na altura em que passou o furacão Joaquim em Portugal. Tu lembras do furacão Joaquim? Um ventinho. E um ventinho. Eram rajadas, acho que até 190 km/h, tenho ideia. O vento era para aí a 100 e tal, mas rajadas a 190. Quando espirro dá mais força que isso. E o que acontece? Nós estávamos lá na Peninha em Sintra, nesse fim de semana, onde passou mesmo o furacão Joaquim, portanto estávamos no topo da Serra de Sintra. Não sei se foi muito boa ideia. Quer dizer, já vão perceber que não foi boa ideia. Ainda tens dúvidas? Não. E o que acontece? Aquilo era feito... Aquilo funcionava da seguinte forma. Havia uma casa, uma espécie de casa cá em baixo, depois tinha de subir umas escadas efetivamente para o santuário, em que tinham umas divisões e uma das divisões, a do meio, era composta por toda uma parede dela, era uma janela gigante, com uma armação em madeira maciça, antiquíssima, também super pesada e super forte, em teoria. Porquê é que ela está a dizer que é pesada? Ninguém descreve uma janela e diz que ela é pesada. Porquê é que ela diz uma coisa dessas? Neste momento que eu agora vou descrever, só estávamos... Ou seja, os chefes não estavam connosco. Os chefes dos escoteiros estavam lá na casa em baixo, como eu referi, porque eles não conseguiam subir, tal era a ventania. Quer dizer, conseguiam, mas estavam a fazer qualquer coisa. Sinceramente não me lembro o que é que eles estavam a fazer. E
eu era a mais velha do grupo de escuteiros que estava ali, porque havia lobitos, os lobitos vão até os 10 anos, depois havia a Tex, que é a malta que tem 15, 16 anos, não, acho que nem chegava a 16, não interessa. Eu era a mais velha, então eu sentia-me ali bem responsável. Então, a dada altura, está tipo assim uma grande ventania, e nós vemos tipo a janela, lá está desta divisão interior que eu descrevi, a abanar imenso. E eu tipo não estou a ligar muito, porque pá, sei lá, é uma janela, nunca pensei muito naquilo, e vejo miúdos dos lobitos encostados com as costas para trás na janela, para tentar contê-la. E eu pensei, se eles estão a fazer isto eu também tenho que fazer, não é? Porque eu sou a mais velha, tipo, eu é que tenho que estar ali. Pronto, está bem, então eu fui. Bom, pensando melhor, se calhar até fizeste bem. Não, eu fiz muito bem e já vamos concluir porquê. Então eu encosto-me à janela, acho que estava no telemóvel a conter a janela, eu sinceramente nem me lembro. E do nada há uma rajada assim super forte, rebenta a janela, eu vou pela divisão, aterro nas mochilas dos lobitos, que foi uma grande sorte, não caí mesmo em cima das mochilas deles, tipo voei, foi fixe, não foi? O pior veio a seguir, em que a estrutura de madeira que segurava aquela janela cede em cima de mim. Eu estava tipo barriga para baixo, meio de lado, e aquilo cede com tanta força que eu fechei os olhos com muita força e pensei, já fui. Mas é que achei mesmo que já fui. Mas depois eu abro os olhos e faço assim, olho em volta, espera. Reproduz lá como é que abriste os olhos. Foi assim, como eu estava a dizer. Foi assim, ok, não fui, estou viva. E os outros escuteiros estavam tipo, os da minha idade, estavam... Não da minha idade, os mais próximos da minha idade estavam histéricos a dizer, Sofia, sai daí, tipo, tens de sair daí. Porque, entretanto, a janela cede, rebenta, não é? Cede a estrutura e está a entrar a ventania pelo dia dentro. Portanto, aquilo estava a ficar muito perigoso para toda a gente. E frio, pá, desagradável. Se o problema fosse o frio. Pronto, e nesse momento eu digo-lhes, eu não consigo sair, tipo, eu estou presa, aquilo era mesmo muito pesado. Então teve dois escuteiros, um rapaz que era também dos mais velhos, com muita força, e outra rapariga, que é das raparigas com mais força que eu conheço. Eles levantaram a estrutura os dois, sozinhos, nem sabem como, e depois aí gritaram novamente, tipo, Sofia, sai daí, porque aquilo era super perigoso. E aí eu digo, não sinto as pernas. Tan, tan, tan. E não sentia mesmo as pernas, então comecei a ficar um bocadinho aflita. E só um bocadinho. Tento começar a mexer-me, e aí começo a sentir as pernas. Mas aí também começo a desejar não sentir as minhas pernas. Não digas isso, ainda bem que sentiste as pernas. Está bem, ainda bem que eu senti, naturalmente, mas a dor que eu senti nesse dia não é passível de reprodução por palavras. Eu não consigo descrever. Já vou divulgar qual era o dano físico que aquilo me causou. Portanto, eu estou ali, estendida no chão, a levar cheio de vidros em cima, claro, a entrar imensa ventania e alguém consegue chamar os chefes. Eles quase que voam a vir ter comigo e têm de me pôr em cima. Voaram mesmo com a ajuda do vento? Acho que voaram, acho que os chefes voaram mesmo, tipo um bocadinho, claro, mas acho que voaram mesmo. E então eu acho que eles conseguiram lá chegar com muito esforço, mas chegaram lá acima. Tiveram de me pôr em cima de um colchonete. Quem não souber o que é um colchonete, Google. E aí, tipo, quando me pegam, eu berro, mas tipo, eu acho que me ouviram em Cascais. Tipo, berrei mesmo, porque eu nunca tinha sentido aquela dor. E arrastam-me dali para fora. Mesmo? Arrastaram-me mesmo. E foi mesmo arrastar pelo chão? Enquanto me arrastavam, eu não estava a gritar. Quando me tocavam na perna, é que eu gritava. Mas arrastaram-te pelos braços? Não, pelo colchonete. Porque meteram-me por cima do colchonete e arrastaram-me com o colchonete, estás a ver? Ok. Uma maca improvisada. Exatamente, uma maca improvisada. Conseguiram arrastar-me ali para fora, problema novo. Dado o temporal, todas as antenas, ligações, foi tudo abaixo. Não tinham como ligar ao ENEM. Não tinham como ligar ajuda. Então tiveram de chamar os bombeiros pela rádio. Foi a única forma que conseguiram. Chamaram pela rádio e lá conseguiram contactá-los finalmente. Isto aconteceu, só para localizar, aconteceu lá para as 10 da manhã. Foi assim uma coisa. Já havia o Ciresp? Já estava a falhar na altura, se calhar. Não sei. Mais uma grande obra dos governos em Portugal. E chamaram então os bombeiros pela rádio, ao INEM. Novo problema. Eles não conseguiam aceder a mim, porque também devido ao temporal as árvores tinham todas cedido na Serra de Sintra. Portanto, durante 7 horas, que foi o tempo que demoraram a chegar a mim,
Os bombeiros tiveram a serrar as árvores de um lado e os escoteiros do outro, no meio daquele temporal. E por isso estou-lhes eternamente grata, a todos. Todos lutaram ali naquele dia para tentar que a ajuda chegasse a mim. Porque eles até queriam que eu fosse de helicóptero, mas o temporal não permitia. Pronto, Pois depois imagino. meterem-me na maca foi mais uma gritaria, porque lá está, eu ainda não sabia o que é que tinha. E depois cheguei ao hospital. E no hospital tiveram de me mudar para os robos do hospital, a fatiota do hospital, para depois fazer raio-x. E, mais uma vez, estou eu a gritar porque ninguém me podia tocar. Mas é que ninguém me podia tocar, era horrível. E o enfermeiro diz assim: ai, isso não dá assim tanto. E eu assim: eu é que sei o que é que estou a sentir. Eu disse-lhe mesmo assim, tinha 17 anos, passei-me com ele. E então eu fui fazer o raio-x. Só não te levantaste e foste dar uma galheta porque pronto, Não não é? conseguia andar. Então afinal o que é que eu tinha? Eu tinha deslocado o fémur da bacia, tipo o osso tinha saído. Isto tem um nome, acho que é luxação da anca. Isto é muito formal para mim. O fémur tinha saído da bacia, tinha partido a perna em baixo e também tinha partido o pé. Curiosamente, eu não sabia que tinha partido o pé, porque ele não me doía. Tal era a dor da perna, tipo, o pé não me doía, estava partido, mas não me doía. Eu só senti a dor no pé quando uma enfermeira me faz assim ao pé. Aí eu disse-lhe, au, au. Disseste au. Provavelmente, eu não conseguia dizer muita coisa, só dizia dói. E então pronto, lá fui para o bloco operatório, meteram-me no sítio. Meteram-me no sítio. Cac. Literalmente, devem-me ter encaixado, não sei, eu estava com anestesia geral, eu não me lembro nada, graças a Deus. E pronto, e foi isso. E nesta altura, eu e o Pedro não namorávamos, mas conhecíamos-nos. E tu queres dizer às pessoas que mensagem é que me mandaste? Uns dias após o meu acidente? Só fiz um comentário sobre a tua atual situação. Pronto, estávamos naquela fase em que eu queria que ele tivesse a iniciativa para conversar, para não ser sempre eu. E ao que ele me manda, Diz lá o que é que foi. foi tipo, então, como é que andas? À espera. Pá, eu acho que foi um momento magistral de humor e de utilização de jogos de palavras e trocadilhos para... Não, foi genial, eu também acho. Eu ri-me na altura. toda desfeita e a rir-te. Pá, resultou, não é? Olha quem está aqui agora. Yeah, já estou bem. Estou melhor. Não estou 100% bem. Eu agora consigo prever quando vai chover. Porque a minha anca diz-me. Isso é um superpoder agora. Graças ao Joaquim, tens um superpoder. Dispensável este superpoder, mas pronto. Podes dizer aos gajos do IPMA que podem ir todos para o desemprego, tu vais ficar com o trabalho deles. Bom, obrigada aí desse lado. Nós voltamos para a semana, segunda-feira às 5 da tarde, Spotify e YouTube. E #Casal Moderno. Joinha aí, subscreva o canal. Ai, a Joinha. É isso. Beijinho. Tchauzinho. No way.